É comum, diante de situações difíceis, sentir-se paralisado ou desmotivado. No entanto, a filosofia estoica nos ensina algo essencial. Aquilo que hoje parece um empecilho pode se tornar o impulso necessário para sua transformação. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, expressou com clareza essa ideia ao afirmar que o que bloqueia o caminho passa a ser o próprio caminho. Ou seja, não se trata de evitar os problemas, mas de aprender a enfrentá-los com coragem e lucidez, transformando cada obstáculo em oportunidade de fortalecimento interior. Desenvolver essa postura exige prática constante, e a primeira mudança começa no foco. Em vez de desperdiçar energia tentando controlar tudo ao redor, o convite do estoicismo é para voltar-se para dentro, para si mesmo. Essa filosofia antiga, e ainda profundamente atual, nos lembra que o verdadeiro poder está em ajustar nossas percepções, escolher nossas reações e agir com base em nossos princípios. Quando você faz isso todos os dias, mesmo que por alguns minutos, começa a moldar uma versão mais centrada, mais sábia e mais resiliente de si próprio. 3 virtudes fundamentais orientam esse processo. A primeira é a sabedoria, não aquela acumulada em livros, mas a que nasce da compreensão profunda do que está sob nosso controle e do que não está. Saber diferenciar uma coisa da outra é libertador. A segunda é a coragem, não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Enfrentar o incerto, lidar com a dor e assumir responsabilidades fazem parte da jornada. A terceira é a moderação, também chamada de temperança, que nos ensina a evitar exageros, controlar impulsos e viver com equilíbrio. Essas virtudes não são apenas conceitos abstratos, elas têm aplicações práticas na vida cotidiana. Saber, por exemplo, quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, é um exercício constante de sabedoria e moderação. Ter coragem, muitas vezes, significa se manter fiel aos seus princípios, mesmo quando tudo parece conspirar contra. E exercitar a temperança é abrir mão de prazeres momentâneos em troca de conquistas mais duradouras. A vida estoica não é uma vida de repressão, mas de alinhamento com o que realmente importa. Outro ponto essencial do estoicismo é aceitar aquilo que escapa ao nosso controle. Isso não significa se conformar com a injustiça ou a dor, mas reconhecer que há limites naturais na vida. Resistir a essa realidade gera sofrimento desnecessário. Em vez disso, podemos escolher nossa postura diante dos acontecimentos. Como nos lembra Marco Aurélio, embora não possamos comandar o que acontece, podemos sempre decidir como reagir. Essa escolha consciente é onde mora a verdadeira liberdade. Adotar esse modo de viver exige atenção diária. Não basta compreender intelectualmente os princípios estoicos, é preciso praticá-los. Isso começa com o hábito de examinar a si mesmo, perguntar-se, ao final do dia, se suas ações refletiram suas virtudes, observar onde errou, onde acertou e o que pode ser melhorado. Esse autoexame constante é o que transforma conhecimento em sabedoria prática. Ao cultivar esse hábito, você não apenas evolui, como se torna mais preparado para lidar com as incertezas da existência. Ao desenvolver o hábito da introspecção diária, algo sutil e poderoso começa a acontecer. Você passa a se conhecer de forma mais profunda. A mente, antes dominada por ruídos e reações impulsivas, torna-se mais clara. É nessa clareza que mora o espaço necessário para a transformação. O estoicismo nos mostra que a mente humana pode ser treinada, assim como se treina o corpo. E esse treinamento não acontece nos momentos de calmaria, mas nos desafios diários, nas frustrações cotidianas, nas pequenas irritações que testam nosso equilíbrio emocional. Para os estoicos, a verdadeira fortaleza está dentro de nós. Não se trata de ignorar sentimentos ou fingir que não existe dor, mas de compreender o que sentimos e não deixar que essas emoções nos governem. Essa é a essência do autodomínio. Ter raiva, por exemplo, é humano, mas permanecer preso à raiva, reagir com impulsividade, cultivar ressentimentos. Isso é escolha, e a filosofia estoica nos convida a escolher com consciência. Não se trata de se tornar insensível, mas de aprender a responder com sabedoria. Uma ferramenta prática para isso é o uso da atenção plena.
observar os próprios pensamentos sem se deixar arrastar por eles. Isso exige disciplina e paciência. No início, pode parecer difícil, mas com o tempo, você começa a perceber padrões de pensamento, gatilhos emocionais, crenças limitantes. E ao tomar consciência disso, você ganha liberdade para mudar. Marco Aurélio dizia que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E não há qualidade sem vigilância, sem presença, sem reflexão. Outro aspecto importante é a aceitação da impermanência. Tudo muda, nada permanece igual. O próprio Marco Aurélio meditava sobre a transitoriedade da vida, lembrando-se diariamente de que tudo que existe tem um fim. Isso não é motivo para tristeza, mas para valorização. Quando compreendemos que a vida é breve, que os momentos são passageiros, nos tornamos mais presentes. Passamos a viver com mais intensidade e menos apego. É uma forma de honrar a vida com lucidez. Essa perspectiva também nos ajuda a lidar com perdas, fracassos e decepções. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? O estoico pergunta, como posso crescer com isso? Essa mudança de pergunta altera completamente a experiência. Tira você da posição de vítima e coloca no papel de protagonista. A dor não desaparece, mas se transforma em aprendizado. E cada desafio enfrentado com coragem se torna um tijolo na construção de uma alma mais forte e serena. No convívio com os outros, o estoicismo também oferece lições valiosas. Entender que as pessoas agem de acordo com suas próprias limitações nos ajuda a reagir com menos raiva e mais compaixão. Como ensinava Marco Aurélio, ao acordar, já devemos nos preparar para lidar com gente rude, ingrata, arrogante, mas isso não nos dá licença para imitá-las. Pelo contrário, é nesses momentos que temos a chance de exercitar nossa virtude. Ser firme, mas justo. Ser claro, mas respeitoso. Ser forte, sem deixar de ser humano. Viver com virtude em meio ao caos exige um tipo de força que não se aprende em livros, mas sim na prática constante da consciência. O mundo está cheio de estímulos que provocam nossas emoções. Uma crítica, uma traição, um revés inesperado. O impulso natural é reagir, gritar, atacar, desistir. Mas o caminho estoico propõe outro tipo de resposta. A pausa. Respirar fundo antes de agir. Refletir antes de reagir. Essa atitude simples pode ser a diferença entre uma vida governada pelas circunstâncias e uma vida guiada por princípios sólidos. Essa pausa não é um gesto de fraqueza, mas de domínio. Ao escolher não responder imediatamente, você retoma o controle da situação. Muitos veem isso como passividade, mas é justamente o oposto. É presença, é escolha, é autocontrole. Essa postura traz benefícios profundos, pois impede que sejamos arrastados pelo turbilhão emocional que nos cerca diariamente. Quando você domina a si mesmo, não há ofensa que o abale, nem elogio que o corrompa. Você se torna uma rocha no meio da tempestade. Com o tempo, essa prática transforma sua maneira de existir. Você começa o dia não reagindo ao mundo, mas escolhendo como irá se posicionar diante dele. E esse posicionamento é guiado por seus valores, não por impulsos. O estoicismo ensina que não é o mundo que precisa mudar, mas a nossa atitude diante dele. Enquanto os outros se perdem em reclamações, você aprende a usar o que tem, do jeito que está. A vida real não espera por condições ideais, e o estoico sabe disso. Cultivar esse tipo de força interior exige rituais simples, mas consistentes. Ao acordar, por exemplo, dedique alguns minutos para preparar sua mente. Não comece o dia no piloto automático, mergulhado em notificações e distrações. Antes de tudo, pergunte-se: quem eu quero ser hoje? Como posso agir com virtude mesmo diante de desafios? Essa preparação mental é como afiar uma espada antes da batalha. Não evita o conflito, mas aumenta suas chances de atravessá-lo com integridade. Outro hábito poderoso é registrar seus pensamentos. Escrever é uma forma de organizar a mente, dar forma às emoções e trazer clareza para questões que, em silêncio, podem parecer confusas. Ao anotar suas reflexões, você também cria um registro do seu progresso. Consegue ver padrões, reconhecer armadilhas internas, identificar os momentos em que foi fiel aos seus valores e aqueles em que se desviou. O estoico não busca perfeição, mas consistência.
Ao fim do dia, reserve um momento para revisar suas ações. Essa prática de revisão noturna era comum entre os estoicos, não como forma de punição, mas de aprendizado. Onde agi com sabedoria hoje? Onde fui impaciente ou egoísta? O que posso melhorar amanhã? Esse tipo de pergunta renova seu compromisso com o próprio crescimento. E é justamente esse compromisso diário que molda uma vida alinhada com aquilo que realmente importa. Não fama, não riqueza, mas virtude, propósito e paz interior. A prática da autovigilância, quando constante, torna-se uma espécie de bússola moral. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a agir com base em convicções bem estabelecidas. E com o tempo, aquilo que antes parecia esforço vira hábito. A mente se acostuma a examinar, a ponderar, a escolher com mais calma e clareza. É como afinar um instrumento. Quanto mais você pratica, mais alinhado fica o som. Assim também é com o caráter. Quanto mais se treina a virtude, mais naturalmente ela se expressa nas atitudes diárias. E não se trata de um caminho solitário no sentido de isolamento. Na verdade, a filosofia estoica valoriza profundamente a convivência com os outros, desde que essa convivência eleve, em vez de corroer. Escolher bem as companhias, evitar pessoas que alimentam o caos e se cercar daqueles que estimulam a lucidez e a serenidade é também um ato de sabedoria. Nem sempre é possível evitar os conflitos, mas é possível escolher como reagimos a eles. E é essa escolha que determina a qualidade da nossa paz interior. Relacionar-se com os outros sem abrir mão da própria integridade é uma arte. Muitas vezes, ser bondoso não é ceder, mas manter firmeza com gentileza. Um não, dito com respeito, pode valer mais do que 1000 concessões feitas por medo. A empatia, quando aliada à coragem, permite que sejamos justos sem nos anularem. Os estoicos acreditavam que cada indivíduo tem um papel a cumprir no mundo, como uma parte de um organismo maior. E cumprir esse papel com dignidade é mais importante do que agradar a todos. Em uma sociedade que valoriza a aparência, vitórias rápidas e validação externa, manter-se fiel a princípios profundos é um ato revolucionário. O estoicismo nos convida a inverter a lógica comum. Em vez de viver em função de aplausos, viver de acordo com a consciência. Em vez de buscar segurança no externo, cultivar segurança interna. É um caminho que exige renúncias, sim, mas que também oferece recompensas mais sólidas. Entre elas, a liberdade de ser quem se é, mesmo quando ninguém está olhando. Essa liberdade interior se expande quando entendemos que não precisamos controlar tudo. Muitos dos nossos sofrimentos nascem da tentativa de dominar o indomável. Queremos que as pessoas sejam como imaginamos, que os planos funcionem perfeitamente, que o tempo obedeça à nossa pressa. Mas a vida tem seus próprios ritmos. E ao tentar forçá-la, nos frustramos. O estoico, em vez disso, observa, compreende, adapta-se, não como quem se rende, mas como quem joga com sabedoria o jogo que a vida apresenta. E essa flexibilidade mental é o que permite viver com leveza. Ao aceitar que os eventos externos são muitas vezes incontroláveis e que a única coisa realmente nossa são as escolhas que fazemos, damos um passo rumo à verdadeira maturidade. Essa consciência diminui o peso das expectativas e amplia a sensação de autonomia. Não se trata de conformismo, mas de foco, deixar de desperdiçar energia no que não depende de nós e concentrá-la naquilo que podemos transformar, nossa mente, nossas atitudes, nosso presente. Ao compreender a importância de focar apenas no que está ao nosso alcance, muitos conflitos internos começam a perder força. Aquilo que antes provocava ansiedade, agora encontra um espaço de reflexão. O que antes gerava raiva, passa a ser visto com compaixão. Essa mudança de perspectiva é fruto da prática contínua e intencional. Nenhuma transformação acontece da noite para o dia, mas cada pequeno gesto de consciência cria raízes. Como diziam os antigos, não se colhe serenidade plantando pressa. A paz nasce de decisões consistentes, feitas com propósito. Essa atitude diante da vida também se reflete nos momentos difíceis. Quando as perdas batem à porta, quando planos falham ou pessoas nos decepcionam, o impulso é ceder ao desespero. Mas o estoico, embora sinta a dor como qualquer outro, decide encará-la como parte natural da existência.
Ele sabe que tudo o que começa, um dia termina, incluindo o sofrimento. Em vez de resistir, ele acolhe. Em vez de se afundar, aprende a se levantar com mais sabedoria. E assim, cada ferida deixa de ser um fardo e se torna um mestre silencioso. A escrita pessoal nesse processo é uma ferramenta de valor imensurável. Ao registrar emoções, pensamentos e eventos do dia, você se vê com mais clareza. É como colocar um espelho diante da alma. Palavras no papel revelam aquilo que a mente costuma esconder. O hábito de escrever permite que você observe sem pressa os próprios dilemas e padrões. E essa observação, quando feita com honestidade, abre caminho para mudanças profundas. Por isso, tantos praticantes do estoicismo recomendam o diário como parte da rotina espiritual. Além da escrita, outro gesto transformador é a pausa deliberada. Em situações de estresse, raiva ou tensão, parar por alguns segundos pode alterar completamente o desfecho de uma conversa ou de uma decisão. Inspirar profundamente, refletir por instantes e só então agir é uma prática que requer treino, mas traz resultados consistentes. Quando você se acostuma a não reagir no impulso, percebe o quanto de energia era desperdiçada em reações desnecessárias e o quanto sua vida ganha quando você se torna senhor das próprias respostas. A filosofia estoica também propõe a revisão noturna como parte desse processo de crescimento. Ao final do dia, em silêncio, olhar para as próprias ações com sinceridade é um ato de coragem. Não se trata de buscar perfeição, mas de assumir responsabilidade. Onde fui justo? Onde falhei com os outros ou comigo mesmo? Que virtudes pratiquei? O que posso fazer melhor amanhã? Essas perguntas não acusam, elas iluminam. São um convite diário para a lapidação do caráter. Adotar essa filosofia é escolher uma vida com menos ruído e mais essência. É dizer não ao drama, à vitimização, à pressa por reconhecimento, e dizer sim ao autodomínio, à presença, à integridade, não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. O estoicismo não promete uma existência sem dor, mas oferece ferramentas para atravessá-la com dignidade, e isso por si só já representa uma revolução silenciosa no modo como enfrentamos os dias. Quando essa revolução interna começa a acontecer, você deixa de ser alguém que apenas reage ao mundo e se transforma em alguém que constrói sentido, mesmo nas situações mais adversas. Isso não significa se tornar insensível ou distante das emoções, mas sim aprender a lidar com elas de forma sábia. A emoção não precisa ser suprimida, mas compreendida. O estoico busca entender de onde vem sua raiva, seu medo, sua tristeza, e com isso aprende a usá-los como sinais e não como senhores. Essa mudança interna abre espaço para uma vida emocional mais equilibrada e lúcida. A ideia de que a mente molda a realidade é uma das colunas do pensamento estoico. Marco Aurélio afirmava que somos moldados por aquilo que pensamos repetidamente. Assim, se cultivamos pensamentos de queixa, de derrota, de desvalorização, acabamos nos tornando reféns dessa mentalidade. Por outro lado, ao escolher nutrir pensamentos de coragem, gratidão e foco, a mente começa a se ajustar a esse novo padrão. E com o tempo, o mundo ao redor, embora não mude por completo, passa a ser vivido de outra forma, mais leve, mais clara, mais nossa. Essa escolha de pensamento é treinada pela meditação, especialmente a atenção plena. Observar os próprios pensamentos sem julgamento, apenas reconhecendo sua presença, permite criar um distanciamento saudável entre você e o turbilhão mental. A prática regular desse exercício ajuda a identificar quando a mente tenta nos enganar, distorcendo fatos ou criando preocupações irreais. Com o tempo, esse espaço interno se torna um refúgio, uma zona de calma no meio da agitação cotidiana. Não é ausência de pensamento, mas presença consciente. Marco Aurélio, como imperador e filósofo, lidava diariamente com pressões, traições e responsabilidades imensas. E ainda assim, mantinha uma rotina de meditação e reflexão. Isso mostra que a prática não exige um cenário ideal, mas apenas disposição. A filosofia estoica não foi feita para mosteiros ou bibliotecas, mas para o cotidiano, para a arena da vida real. Ela é prática,
É uma ferramenta para quem quer viver bem, mesmo em meio ao caos. É por isso que resiste ao tempo, porque oferece direção onde tudo parece desorientado. Dentro dessa proposta, um dos hábitos mais poderosos é acordar com consciência. Começar o dia sabendo que dificuldades virão, que pessoas complicadas aparecerão, que erros acontecerão, e ainda assim manter-se firme. O estoico não é otimista ingênuo, mas realista corajoso. Ele se prepara mentalmente para o que virá, não para evitá-lo, mas para enfrentá-lo da melhor forma possível. Essa antecipação, longe de causar ansiedade, gera estabilidade. Quando o inesperado surge, a mente já está pronta. A surpresa dá lugar à ação ponderada. Por fim, lembrar-se da transitoriedade da vida nos convida à gratidão. Tudo muda, tudo passa, e é justamente essa impermanência que dá valor ao presente. Saber que nada dura para sempre torna cada gesto, cada encontro, cada respiração mais preciosa. Os estoicos praticavam esse pensamento não para gerar medo, mas para despertar presença. A morte, ao invés de tabu, era vista como conselheira, e essa consciência os fazia valorizar a vida com mais intensidade, sem desperdiçá-la em futilidades ou distrações. Viver plenamente era para eles o maior sinal de sabedoria. Valorizar a vida com mais presença não significa viver correndo para aproveitar cada segundo, mas viver com intenção em cada momento. O estoico entende que não é a quantidade de experiências que importa, mas a profundidade com que se vive cada uma delas. Estar inteiro numa conversa, em uma tarefa, em um simples caminhar ao ar livre, tudo isso se torna um exercício espiritual. A pressa, filha da ansiedade, nos rouba a capacidade de apreciar o agora. Já a atenção plena nos devolve o controle da experiência. E é nesse controle silencioso que nasce a verdadeira liberdade. A liberdade interior se manifesta também na escolha das companhias. Conviver com pessoas que valorizam o que é superficial pode minar sua serenidade. Por isso o estoico é seletivo com seus vínculos, não por arrogância, mas por sabedoria. Ele compreende que estar ao lado de quem vibra na frequência da virtude fortalece o próprio compromisso com ela. Da mesma forma, sabe se afastar de ambientes e pessoas que estimulam o ego, a inveja, a vaidade. Como um jardineiro que protege o solo fértil, o praticante do estoicismo cuida do seu espaço interior. Essa seleção não exige julgamento nem ressentimento, apenas discernimento. Afinal, cada pessoa está em seu próprio ritmo de amadurecimento, mas isso não significa que você deva permitir que os outros o arrastem para direções que não deseja seguir. A firmeza de caráter implica em dizer não quando necessário, em manter seus princípios mesmo quando estiver sozinho. O estoico valoriza a integridade acima da aprovação social. Ele entende que a reputação verdadeira não está no que os outros dizem, mas na coerência entre suas palavras e suas ações. E é justamente essa coerência que gera respeito, não apenas dos outros, mas de si mesmo. Quando você age de acordo com seus valores, sente paz. Quando age contra eles, mesmo que ninguém veja, algo dentro de você se agita. Esse senso de integridade é o alicerce de uma vida bem vivida. Não se trata de perfeição, mas de esforço contínuo. O estoico sabe que irá falhar, e justamente por isso, prepara-se diariamente para se levantar melhor do que caiu. Ele não se julga, mas se responsabiliza. Ele não se compara, mas se orienta pelos próprios progressos. A prática constante desse olhar interno exige disciplina, e a disciplina, ao contrário do que muitos pensam, não é rigidez, é clareza, é saber o que importa e priorizar isso mesmo diante das tentações do momento. É escolher o caminho difícil porque ele conduz a um destino verdadeiro. A disciplina não é um fardo, mas uma expressão de amor próprio. É através dela que você honra seus objetivos, seus compromissos e a pessoa que deseja se tornar. E quanto mais ela é praticada, mais natural ela se torna. Esse comprometimento com o próprio crescimento também desperta um senso de compaixão mais profundo. Quando você está em paz consigo, torna-se mais capaz de compreender os outros. Percebe que todos, em maior ou menor grau, estão enfrentando batalhas invisíveis. O estoico não julga apressadamente, pois sabe o quanto é difícil manter-se firme num mundo
que constantemente nos empurra para longe de nós mesmos. Em vez disso, oferece um exemplo silencioso de equilíbrio e presença. E muitas vezes é esse exemplo que inspira mudanças muito além do que palavras poderiam alcançar. Esse exemplo silencioso, mais do que qualquer discurso, é a verdadeira influência. Quando alguém observa uma pessoa que permanece serena diante da ofensa, que cumpre seus deveres, sem precisar de aplausos, que vive de forma simples e digna, algo muda na percepção de quem observa. É como se, de repente, uma nova possibilidade se revelasse, a de viver sem se curvar às pressões externas, sem se perder na busca incessante por validação. O estoico é um lembrete vivo de que existe outro jeito de caminhar pela vida, mais firme, mais consciente, mais verdadeiro. Essa presença transforma ambientes. Uma única pessoa centrada pode ser o ponto de equilíbrio em meio ao caos de uma equipe, de uma família, de uma sociedade. Não é sobre controlar os outros, mas sobre não ser controlado pelas emoções alheias. Quando alguém escolhe manter a calma diante do descontrole, esse gesto ressoa. Quando alguém não se ofende facilmente, inspira outros a também não se ofenderem. Assim, o estoicismo deixa de ser um exercício individual e passa a irradiar de forma natural uma cultura de equilíbrio e respeito. É importante lembrar, no entanto, que essa força tranquila não se constrói sem esforço. Ela exige vigilância constante, especialmente nos momentos em que tudo parece fora do lugar. Justamente quando somos pressionados é que temos a oportunidade de praticar o que acreditamos. Não é nas horas fáceis que se prova a virtude, mas nos instantes de frustração, impaciência e dor. O estoicismo não evita a tempestade, mas ensina a manter o leme firme enquanto ela passa. E mesmo quando falhamos, porque falharemos, ele nos convida a recomeçar com humildade. Esse recomeço constante é parte essencial da prática estoica. Não se trata de alcançar um ideal e permanecer ali para sempre. A mente vacila, os impulsos surgem, o orgulho escapa. Mas a diferença está em não se deixar afundar por esses desvios. A pessoa que caminha com consciência aprende a identificar rapidamente quando está se afastando do próprio eixo e retorna. Essa capacidade de retornar ao centro, de ajustar o rumo, de aprender com os próprios tropeços, é o que mantém o progresso contínuo. Para isso, é essencial cultivar uma atitude de humildade. O estoico não se vê como alguém superior por seguir princípios elevados. Pelo contrário, reconhece diariamente sua fragilidade humana, e é justamente por isso que se dedica tanto à prática. Ele sabe que, sem vigilância, qualquer um pode ser dominado pelo orgulho, pela raiva ou pela vaidade. A humildade o mantém aberto ao aprendizado, receptivo ao conselho e disposto a melhorar. Esse espírito de aprendizado constante é o que o diferencia. Por fim, compreender que a filosofia estoica é uma jornada sem fim é o que impede que ela se torne um fardo. Não existe linha de chegada. Existe o compromisso diário com o aperfeiçoamento. E esse compromisso não exige perfeição, apenas presença. A cada dia vivido com consciência, você se aproxima um pouco mais de sua melhor versão. E mesmo que esse ideal nunca seja plenamente alcançado, a própria caminhada já transforma profundamente quem você é. A virtude, afinal, não está no resultado, mas no esforço diário de se tornar alguém melhor. Ao entender que a virtude se revela no esforço constante e não em um destino fixo, você libera a si mesmo da prisão da autocrítica severa. O estoico não se pune por errar, mas também não ignora os próprios deslizes. Ele observa, aprende e ajusta. Essa postura madura o protege tanto da arrogância quanto da autodepreciação. Existe uma serenidade poderosa em aceitar que somos obra em andamento, e é essa aceitação, quando bem compreendida, que impede a estagnação e alimenta o crescimento contínuo. No mundo moderno, em que tudo é imediato, cultivar esse tipo de paciência com o próprio processo é quase um ato de resistência. Vivemos cercados por promessas de soluções rápidas, fórmulas milagrosas, atalhos para a felicidade. Mas quem trilha o caminho estoico entende que não há substituto para o trabalho interno. A transformação verdadeira é lenta, exige constância, atenção e humildade. E essa lentidão não é sinal de fraqueza,
é prova de profundidade. Quanto mais sólido é o alicerce, mais firme será a construção. Essa construção interna também inclui o cultivo da gratidão, não como um gesto superficial, mas como uma forma de ajustar o olhar. Ao agradecer pelas pequenas coisas, por um momento de silêncio, por uma conversa sincera, por um desafio superado, você redireciona a mente para o que há de bom, mesmo em meio ao caos. A gratidão é uma prática estoica, porque ela reconhece que, apesar das limitações da vida, sempre há algo digno de apreciação. E esse reconhecimento é um antídoto poderoso contra o descontentamento constante. Na prática diária, esse olhar grato pode ser exercitado de maneira simples. Ao acordar, antes de mergulhar na correria, respire fundo e reconheça: estou vivo, tenho um novo dia para agir com sabedoria. Esse breve momento pode parecer insignificante, mas planta uma intenção. E quando você começa o dia com uma mente centrada, é mais fácil manter o equilíbrio diante dos imprevistos. A vida continuará com seus altos e baixos, mas seu eixo estará mais firme. Você se torna menos reativo e mais presente. Nos momentos difíceis, a gratidão pode parecer uma ideia distante, mas é justamente aí que ela se torna mais necessária. Não para negar a dor, mas para ampliar a visão. Mesmo no sofrimento, é possível encontrar algo que ensina, algo que fortalece, algo que revela. O estoico não procura sofrimento, mas quando ele vem, busca compreendê-lo. E nesse esforço de compreensão, muitas vezes encontra paz. Porque não é o desconforto em si que nos destrói, mas a forma como o interpretamos. Por isso, o pensamento estoico convida a um tipo de lucidez que transcende o momento. Ele nos treina a enxergar além da circunstância, a perguntar: o que posso aprender aqui? Em vez de: por que isso está acontecendo comigo? Esse deslocamento de foco tira o indivíduo da posição de vítima e o recoloca como agente da própria transformação. E é esse senso de protagonismo que devolve ao ser humano algo essencial: o poder de moldar sua vida de dentro para fora, com coragem, propósito e sabedoria. Assumir esse protagonismo silencioso é um dos maiores méritos da filosofia estoica. Ao invés de viver esperando que as coisas melhorem por si mesmas, ou que alguém venha nos resgatar, o estoico escolhe agir a partir da própria consciência. Ele entende que não pode controlar os eventos do mundo, mas pode influenciar a si mesmo, e é dessa influência interior que nascem as transformações reais. Não há discurso mais poderoso do que uma vida bem vivida, moldada com integridade e calma, mesmo em meio às tempestades. Essa transformação não precisa ser grandiosa. Na verdade, ela começa nas escolhas mais simples, como você responde a uma provocação, como lida com a espera, como fala com quem discorda de você. É nesses pequenos momentos do cotidiano que a filosofia se torna prática. Um simples ato de paciência pode conter mais sabedoria do que 1000 páginas de teoria. O estoicismo nos lembra de que a excelência está nos detalhes, e que cada detalhe é uma chance de afirmar a própria postura diante da vida. Uma das maiores provas dessa postura acontece nas adversidades. Quando tudo está bem, é fácil manter a compostura. Mas quando surgem os conflitos, as perdas, as frustrações, a verdadeira força se revela. O estoico sabe que não pode evitar a dor, mas pode decidir como atravessá-la. Ele enfrenta com dignidade, com propósito, com olhos voltados para o aprendizado. Isso não significa não sofrer, significa não se afundar no sofrimento. É permitir-se sentir sem se perder. É ser vulnerável sem se quebrar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, enfrentava traições, guerras e dores pessoais profundas. Ainda assim, escolhia refletir todas as manhãs sobre a natureza humana e lembrar-se de que a virtude é a maior riqueza que um homem pode possuir. Suas meditações, escritas para si mesmo não com o intuito de impressionar, mas de manter-se centrado, são um testemunho do poder dessa prática. Se ele, com o peso do mundo sobre os ombros, escolhia a filosofia como guia, quanto mais nós podemos aprender com esse exemplo. Outro ensinamento vital do estoicismo é o de não se apegar a resultados. Quando você age com virtude, faz o que deve ser feito, mas não se agarra à expectativa de retorno. Essa atitude protege contra a frustração e a dependência emocional. O reconhecimento externo pode ou não vir.
A recompensa pode ou não acontecer. Mas a consciência tranquila de ter feito o certo já é por si só uma vitória. O estoico aprende a encontrar satisfação no próprio esforço, não nos frutos que esse esforço pode render. Esse desapego dos resultados não implica passividade. Ao contrário, exige ação deliberada. Você faz o seu melhor, com clareza e presença, mas solta o controle sobre o que está fora do seu alcance. É como plantar uma semente com dedicação, sabendo que a chuva e o sol não estão em suas mãos. Essa confiança na natureza das coisas traz alívio, tira o peso das costas e coloca você em sintonia com o fluxo da vida. E quando isso acontece, até os dias difíceis se tornam mais suportáveis. Não porque ficaram mais leves, mas porque você ficou mais forte. Fortalecer-se diante das adversidades é um exercício diário, não um acontecimento isolado. A mente, como qualquer músculo, precisa ser treinada. E o treino não acontece apenas nos grandes momentos de decisão, mas nos pequenos enfrentamentos de cada dia. Resistir à vontade de reagir no impulso, manter a palavra dada mesmo quando não há ninguém observando, conter o ego em vez de buscar elogios, são esses gestos discretos que constroem a força interior. O estoico sabe que a verdadeira coragem se revela no silêncio das escolhas conscientes. Ao cultivar essa força, a pessoa passa a reconhecer que há uma diferença fundamental entre viver e simplesmente sobreviver. Sobreviver é ser empurrado de um lado para o outro pelas circunstâncias. Viver é escolher, é se posicionar, é agir com intenção. O estoico não quer apenas existir, ele busca fazer da própria vida uma obra coerente, moldada pelo caráter e não pelas conveniências. E isso exige uma disciplina gentil, que não se impõe com violência, mas que educa com firmeza e consistência. Parte dessa educação passa por reconhecer que nem sempre estaremos motivados, e está tudo bem. A motivação é inconstante, depende de inúmeros fatores. O que sustenta a prática diária é o comprometimento. É acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade. O estoico não espera se sentir inspirado para agir. Ele age porque sabe que a ação é a própria inspiração. E com o tempo, esse movimento consciente cria um ritmo interno que sustenta mesmo nos dias de cansaço ou dúvida. Esse ritmo é alimentado por hábitos que ancoram a mente. Ler bons textos, meditar, refletir, escrever. Tudo isso são formas de nutrição interior. Assim como o corpo precisa de alimento saudável, a mente também precisa ser bem alimentada. O estoico escolhe com cuidado aquilo que consome: palavras, ideias, imagens, conversas. Ele sabe que o ambiente tem impacto, mas não deposita toda a responsabilidade fora de si. Ele se cerca do que eleva, e quando isso não é possível, aprende a ser sua própria fonte de estabilidade. Essa estabilidade o torna menos vulnerável às oscilações emocionais do mundo. Enquanto muitos se desestabilizam diante de críticas, imprevistos ou atrasos, o estoico respira fundo e observa. Ele não se apressa em julgar nem em reagir. Prefere compreender antes de responder. Essa postura, que pode parecer fria para alguns, na verdade é um gesto de profundo respeito, por si mesmo e pelos outros. É o reconhecimento de que toda ação precipitada tende a causar mais ruído do que solução, e que o silêncio, muitas vezes, é o terreno onde a sabedoria floresce. Com o tempo, essa serenidade vira marca registrada, e não porque o estoico não sente, mas porque aprendeu a lidar com o que sente. Ele não precisa provar nada a ninguém, porque sabe quem é. Ele não se mede por likes ou por aplausos, mas pela fidelidade aos próprios princípios. Sua paz não depende da instabilidade do mundo externo. Ela vem de dentro. E isso, em tempos tão barulhentos e acelerados, é uma das maiores formas de liberdade que alguém pode alcançar. Alcançar essa liberdade interna não significa viver afastado do mundo, mas sim saber viver nele sem se perder. A vida social, o trabalho, as relações familiares, todos esses campos continuam presentes na jornada estoica. O que muda é a forma de se colocar diante deles. O estoico participa do mundo com presença, mas sem se deixar moldar pelas pressões externas. Ele compreende que viver em sociedade exige flexibilidade,
mas que ceder os próprios valores em troca de aceitação é um preço alto demais a se pagar. Essa postura o torna mais íntegro e, ao mesmo tempo, mais compreensivo. Quando alguém o ofende ou age de forma injusta, ele não reage com agressividade. Em vez disso, reflete sobre a ignorância que pode estar por trás daquela atitude. Não como quem se considera superior, mas como quem entende que muitos ainda vivem governados pelo medo, pela vaidade ou pela raiva. O estoico reconhece que todos estão em graus diferentes de desenvolvimento interior e, por isso, prefere responder com firmeza equilibrada a se envolver em disputas vazias. Mas é importante destacar, isso não significa tolerar abusos. O estoico não é conivente. Ele sabe impor limites, recusar o que fere sua dignidade e proteger seu bem-estar. A diferença está na forma como ele faz isso, sem ódio, sem vingança, sem ruído desnecessário. Ele compreende que a melhor resposta nem sempre é uma reação barulhenta. Muitas vezes o silêncio firme, a retirada consciente ou a simples manutenção de seus valores já bastam para deixar claro o seu posicionamento. Essa clareza de atitude vem do hábito de se perguntar constantemente: isso que estou prestes a fazer está de acordo com o tipo de pessoa que desejo ser? Essa pergunta simples, feita com honestidade, tem o poder de evitar inúmeros arrependimentos. Ela nos faz pausar, pensar e escolher com mais consciência. Em um mundo que nos empurra para responder tudo de forma imediata, o estoico resgata o valor da pausa. Ele não tem pressa de reagir, tem compromisso com a retidão. Ao aplicar esse princípio com constância, a pessoa passa a experimentar uma vida mais alinhada com aquilo que realmente importa. Menos impulsos, mais direção. Menos ruído, mais presença. Menos desgaste, mais equilíbrio. Isso não elimina os desafios, mas altera profundamente a forma como lidamos com eles. E aos poucos, aquilo que parecia impossível de suportar começa a se tornar suportável, porque o fardo já não é mais dobrado pelas reações emocionais descontroladas. Ele é enfrentado com lucidez. Essa lucidez vai se tornando, com o tempo, um estado natural, não no sentido de frieza ou distanciamento, mas como uma presença estável. O estoico sente, vive, ama, sofre, mas faz tudo isso com atenção. Ele está inteiro onde está, e por isso colhe frutos que muitos ignoram: a satisfação de um silêncio bem aproveitado, a paz de uma escolha bem feita, a leveza de não carregar pesos desnecessários. Ele não vive fugindo da dor, mas também não se prende ao que já passou. Ele caminha sempre em frente, com os olhos voltados ao que pode ser transformado agora. O agora é o único território onde nossas escolhas realmente têm poder. Não adianta reviver erros passados ou antecipar medos futuros. O que está ao nosso alcance é o momento presente. É aqui que o estoico atua. Ele não desperdiça energia, tentando controlar o que já foi ou o que ainda virá. Sua atenção está voltada para a ação imediata. O que posso fazer com o que tenho, exatamente onde estou? Essa pergunta simples o mantém no eixo, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É justamente nesse ponto que a filosofia estoica se distancia de qualquer idealismo escapista. Ela não convida o indivíduo a se isolar em teorias, mas a transformar cada instante da vida real em campo de prática. O trânsito congestionado, o atraso inesperado, o desentendimento no trabalho, tudo isso se torna oportunidade de testar sua presença de espírito. A rotina deixa de ser um fardo e se torna um campo de treinamento. Cada situação traz consigo uma chance de praticar paciência, firmeza, moderação ou empatia. Essas oportunidades, porém, só são percebidas por quem está atento. A maioria vive no modo automático, repetindo padrões sem perceber. O estoico se recusa a cair nesse ciclo. Ele se observa, percebe seus pensamentos, identifica suas reações, escolhe o que vai alimentar e o que vai deixar passar. Essa consciência não o transforma em uma máquina, mas em alguém que vive com intenção. Ele não é comandado pelos próprios impulsos. Ele reconhece que cada emoção é um convite, mas não uma ordem. Esse domínio interno traz uma vantagem rara, a capacidade de agir com clareza mesmo sob pressão. Quando todos ao redor estão perdidos em reações emocionais, o estoico permanece centrado.
Ele entende que a calma não é ausência de conflito, mas habilidade em manter o foco apesar do conflito. Essa habilidade se desenvolve aos poucos, como qualquer competência. Quanto mais se pratica, mais natural se torna. E com o tempo, a calma deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma característica. Essa característica muda a forma como os outros o veem. Pessoas calmas transmitem segurança. Pessoas que não reagem no impulso inspiram respeito. Não porque sejam infalíveis, mas porque demonstram domínio de si. O estoico não impõe sua presença pela força, mas pela consistência de atitudes. Ele é confiável porque é estável. Não se trata de ser perfeito, mas de ser coerente. Em um mundo onde tantos vivem à deriva, essa coerência se torna uma espécie de farol silencioso. Esse farol não brilha para impressionar, mas para orientar. Quem se aproxima de alguém assim, sente algo diferente. Um tipo de força que não precisa ser declarada porque é sentida. Essa força não vem de um cargo, de posses ou de aparência. Vem da profundidade de quem conhece a si mesmo, de quem sabe o que valoriza e de quem age de acordo com esses valores. Esse é o verdadeiro poder estoico. O poder de ser firme sem ser rígido, de ser presente sem ser ansioso, de ser intenso sem ser instável. Esse tipo de força silenciosa começa a modificar não apenas o modo como você se relaciona consigo mesmo, mas também a maneira como interage com o mundo. A partir do momento em que você não está mais em busca de validação externa, suas decisões ganham uma nova base. Você já não age para impressionar, mas para expressar quem realmente é. E isso traz liberdade. Liberdade de dizer não com tranquilidade, de mudar de caminho sem medo de julgamentos, de manter sua palavra mesmo quando isso custa elogios. Essa coerência interna, que se desenvolve aos poucos, se torna o eixo que sustenta todas as suas ações. Em vez de se perder em contradições, você começa a agir com integridade. Isso não significa rigidez, mas fidelidade aos próprios princípios. A pessoa estoica não vive em função das circunstâncias, mas alinhada a um conjunto de valores que foram escolhidos com consciência. E essa escolha constante, porque sim, ela precisa ser reafirmada todos os dias, é o que molda o caráter ao longo do tempo. Uma das virtudes fundamentais nesse processo é a temperança. Em um mundo que valoriza excessos, essa qualidade é muitas vezes esquecida. Mas o estoico compreende que viver bem não é viver em exagero, mas com equilíbrio. Saber quando parar, quando recuar, quando se calar. Ter moderação nos desejos, nos impulsos, nas palavras. Essa virtude protege contra os extremos, que quase sempre geram arrependimento. A vida moderada não é sem graça, é centrada. E justamente por isso, mais profunda. Profundidade essa que também se manifesta na forma como o estoico enxerga os contratempos. Enquanto muitos veem os obstáculos como interrupções do caminho, ele aprende a vê-los como parte do caminho. Essa mudança de visão é radical. Quando você entende que cada dificuldade pode ser uma oportunidade disfarçada, sua postura diante da vida muda completamente. Você deixa de resistir a tudo que foge do plano e começa a dançar com os imprevistos. Isso não elimina a dor, mas tira dela o poder de te paralisar. Esse reenquadramento dos desafios é uma das práticas mais poderosas do estoicismo. Não se trata de negar o problema, mas de transformá-lo. Se algo não saiu como o esperado, o que você pode aprender com isso? Se alguém falhou com você, o que isso revela sobre suas expectativas? Se a vida te trouxe uma perda, como você pode se fortalecer a partir disso? Essas perguntas não apagam a dor, mas evitam que ela se transforme em sofrimento crônico. E com o tempo, constroem uma mente mais resiliente. Essa resiliência não surge por acaso. Ela é cultivada no dia a dia, por meio de pequenas decisões. Escolher o silêncio em vez do ataque. A paciência em vez da pressa. A escuta em vez da defesa. São essas escolhas discretas que, repetidas diariamente, moldam uma pessoa forte por dentro. O estoico não se vê como alguém superior por fazer essas escolhas, mas como alguém comprometido com a própria evolução. Ele sabe que cada dia é uma chance de fortalecer o espírito, e não desperdiça essa chance. Essa dedicação constante ao fortalecimento do espírito não exige grandes feitos, mas atenção aos detalhes.
O estoico sabe que a vida não é feita de momentos grandiosos, mas de pequenos gestos repetidos todos os dias. A forma como você responde a uma crítica, o cuidado ao falar com alguém em dificuldade, a paciência ao esperar sem reclamar, são essas ações que revelam quem você está se tornando. A verdadeira transformação não acontece em público, mas no silêncio da rotina, onde ninguém vê, mas onde tudo é moldado. E quando você passa a viver com esse nível de atenção, algo interessante acontece. As coisas deixam de parecer tão fora de controle. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você se torna maior do que eles. O mundo continua imprevisível, mas a sua resposta a ele se torna mais estável. Isso dá uma sensação de autonomia rara. Você deixa de ser passageiro e assume o volante da própria existência. A direção pode continuar incerta, mas a firmeza nas mãos que guiam faz toda a diferença. Essa firmeza, no entanto, não se confunde com rigidez. O estoico é flexível como o bambu. Dobra-se ao vento, mas não se quebra. Ele entende que teimosia não é força, é fraqueza disfarçada. A verdadeira força é saber quando insistir e quando ceder, quando falar e quando ouvir, quando avançar e quando esperar. E essa sabedoria só vem com a prática e com o compromisso de olhar para dentro, mesmo quando isso dói, mesmo quando o ego resiste, mesmo quando seria mais fácil culpar o mundo. O hábito de olhar para dentro é um dos pilares do estoicismo, não como um exercício de culpa, mas como um caminho de lapidação. A autoanálise feita com honestidade e compaixão é uma das formas mais eficazes de crescer. Quando você se permite ver com clareza onde tem falhado, você também começa a enxergar com mais nitidez como pode melhorar. O estoico não teme encarar suas sombras, porque entende que é justamente nelas que mora o material bruto da sua evolução. Essa evolução constante exige compromisso com a verdade. E não a verdade dos outros, mas a sua. O que você realmente valoriza? O que está disposto a abrir mão para viver de acordo com seus princípios? Que tipo de legado quer deixar? Essas perguntas não precisam de respostas imediatas, mas precisam ser feitas com regularidade. Elas são como bússolas. Mesmo que o caminho se perca às vezes, são essas questões que ajudam a reencontrar a direção. E o estoico não tem medo de se perder. Ele teme é viver sem propósito. Por isso, a filosofia estoica não é um enfeite intelectual, mas uma ferramenta viva. Ela serve para enfrentar os dias bons e ruins, para atravessar alegrias e lutos, para lidar com vitórias e frustrações. Ela nos prepara para viver de forma íntegra, sem desperdiçar energia com o que é inútil, sem nos afastar do que é essencial. E quando vivida com sinceridade, ela não apenas melhora a vida de quem a pratica, mas também influencia, de forma silenciosa, todos ao seu redor. Influenciar silenciosamente quem está ao redor é uma consequência natural de uma vida bem conduzida. O estoico não busca ser exemplo, mas acaba se tornando. Não porque quer aplausos, mas porque sua maneira de viver é tão firme, tão sóbria, tão consciente, que desperta nos outros uma curiosidade sincera. Como ele consegue manter a calma mesmo quando tudo dá errado? Essa curiosidade não nasce de discursos, mas da coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. O estoico inspira não porque fala sobre virtude, mas porque encarna a virtude. E essa coerência começa nos momentos mais íntimos, onde ninguém está observando. É fácil parecer equilibrado diante dos outros. Difícil é manter essa postura quando estamos sozinhos com nossos pensamentos. O estoicismo nos convida a sermos os mesmos, com ou sem plateia. A busca é pela integridade, não pela imagem. A vida estoica é uma prática de alicerces, não de fachadas. O verdadeiro teste do caráter está na forma como você age quando ninguém está vendo, quando não há recompensa ou punição externa. Nesse ponto, torna-se claro que a filosofia não exige grandes palavras, mas grandes atitudes, e essas atitudes não precisam de holofotes. Pelo contrário, elas se desenvolvem melhor no silêncio. O silêncio do estudo, da meditação, da escrita, o silêncio de quem ouve com atenção, de quem reflete antes de falar, de quem prefere compreender a vencer. O estoico valoriza esse silêncio porque sabe que é nele que se forjam as decisões mais sensatas. O barulho do mundo pode distrair, mas a sabedoria cresce no recolhimento.
Esse recolhimento não é isolamento social, mas uma postura interior. Você pode estar no meio da multidão e ainda assim estar em paz. Pode trabalhar sob pressão, enfrentar conflitos, receber críticas e ainda manter o eixo. O estoico aprende a preservar esse espaço interno onde o caos externo não chega. É como um quarto escuro e silencioso no fundo da mente, sempre acessível, onde ele pode parar, respirar e lembrar quem é. Essa habilidade de retornar ao próprio centro é o que o impede de ser tragado pelas tempestades do cotidiano. Ao exercitar essa presença interior, a relação com o tempo também se transforma. O estoico não vive correndo atrás do futuro nem preso ao passado. Ele sabe que o único tempo real é o agora, e por isso tenta estar inteiro no presente. Isso não significa viver de forma inconsequente ou negligente, mas sim viver com atenção. Cada conversa merece presença, cada tarefa merece dedicação, cada pausa merece ser sentida. O estoico não desperdiça a vida tentando estar em outro lugar. Ele vive onde está. E ao viver com essa intensidade serena, ele experimenta um tipo de contentamento que não depende de circunstâncias. É a paz de saber que está fazendo o melhor com aquilo que tem, que está cuidando da própria mente, que está cultivando virtudes mesmo diante das falhas, que está caminhando com propósito, mesmo sem garantias de chegada. Essa paz é discreta, mas transformadora, e uma vez que ela é alcançada, ainda que por instantes, fica claro que nada externo pode oferecer algo mais valioso do que essa estabilidade que nasce de dentro. Essa estabilidade interior é o verdadeiro alicerce de uma vida virtuosa. Quando você deixa de depender da instabilidade do mundo externo para encontrar equilíbrio, começa a construir uma base sólida para tudo o que faz. Não significa que as emoções desaparecem, mas que elas deixam de comandar. A mente treinada pelo estoicismo reconhece o medo, a raiva, a tristeza, mas não se rende a eles. Em vez de se identificar com o que sente, o estoico observa e escolhe como agir. Essa escolha consciente é o que diferencia a reação automática da ação verdadeira. E quando essa forma de viver se torna hábito, surge uma liberdade rara. A liberdade de não precisar vencer para estar em paz. A maioria das pessoas se agita buscando sucesso, reconhecimento, conquistas. Mas o estoico busca coerência. Ele pode falhar num projeto, perder um argumento, ser mal interpretado, e mesmo assim dormir tranquilo, porque sabe que agiu de acordo com sua consciência. Essa paz que vem da integridade vale mais do que qualquer vitória passageira. É uma conquista silenciosa, mas definitiva. Essa serenidade também se estende à forma como o estoico lida com os outros. Ele entende que ninguém é perfeito, que todos estão em processo de construção. Por isso, não carrega rancores desnecessários. Ele pode se decepcionar, pode até se afastar, mas não alimenta veneno dentro de si. Ele prefere liberar o que machuca a aprisionar-se em ressentimentos, porque compreende que guardar mágoa é permitir que a ofensa continue atuando em sua mente. E o estoico preza por sua liberdade mental mais do que por qualquer senso de vingança. Essa liberdade se manifesta, inclusive, no direito de não reagir. Nem toda provocação precisa de resposta, nem todo ataque merece atenção, nem todo erro precisa ser corrigido. O estoico sabe selecionar suas batalhas. Ele não luta por vaidade, nem discute por orgulho. Ele escolhe preservar sua energia para o que realmente importa. E quando opta por intervir, o faz com clareza e propósito, nunca movido por impulsos desgovernados. Sua força está na intenção por trás da ação, não na intensidade com que reage. Ao praticar isso, ele se torna referência. Mesmo sem buscar, seu comportamento começa a impactar outros, não por superioridade, mas por consistência. Pessoas ao redor passam a perceber que há algo diferente, uma estabilidade, uma firmeza, uma paz que não se abala com facilidade. E muitas vezes, essa presença silenciosa oferece mais consolo e inspiração do que 1000 conselhos verbais. O estoico compreende que seu maior ensinamento é o exemplo, e por isso cuida da própria postura com a mesma atenção com que um escultor cuida de sua obra. No fundo, viver de forma estoica é aceitar que o mundo não nos deve nada, nem felicidade,
nem justiça, nem reconhecimento. E mesmo assim, escolher ser justo, ser íntegro, ser presente. É encontrar sentido na jornada, não no destino. É reconhecer que cada dia vivido com atenção, cada escolha feita com consciência, cada pequena virtude praticada é por si só uma vitória. Uma vitória que não precisa ser anunciada, basta ser vivida. Viver cada dia como uma pequena vitória silenciosa exige uma disposição constante para o autoexame. O estoico não se contenta com a repetição cega de hábitos. Ele se observa, se questiona e se ajusta. Ao final de cada jornada, dedica alguns instantes para refletir sobre o que fez, como reagiu, onde acertou e onde pode melhorar. Essa revisão não é uma cobrança destrutiva, mas um gesto de cuidado com o próprio crescimento. Ele entende que só se transforma aquilo que se conhece, e por isso, observa a si mesmo com atenção e honestidade. Esse exercício diário desenvolve uma autoconsciência rara. Ao reconhecer seus padrões mentais e emocionais, o estoico começa a prever suas armadilhas internas. Sabe que, diante de certas situações, tende a reagir de maneira impulsiva. Sabe quais ambientes provocam seu orgulho, quais pessoas despertam sua vaidade, quais pensamentos alimentam suas inseguranças. E ao saber disso, ele se prepara. A prevenção no estoicismo é uma forma de sabedoria. Antecipar não é viver ansioso, mas estar atento aos próprios limites. Essa atenção contínua à própria mente faz com que o estoico compreenda uma verdade essencial. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa afirmação, tão simples à primeira vista, tem profundidade imensa. Nossos pensamentos moldam nossas emoções, que moldam nossas ações, que moldam nossos destinos. Quando você aprende a cuidar do que pensa, começa a limpar o solo onde toda a sua vida se desenvolve. E isso não significa reprimir ideias, mas escolher quais merecem ser cultivadas. Para isso, a prática da atenção plena é fundamental. Observar os próprios pensamentos sem se identificar com todos eles. Deixar que passem como nuvens no céu, sem apego. Esse exercício, repetido com regularidade, amplia a clareza mental. Você começa a perceber que nem tudo que passa pela sua mente é verdadeiro, necessário ou útil. Muitos pensamentos são fruto de condicionamentos antigos, medos irreais ou julgamentos precipitados. Ao desenvolver esse filtro, o estoico protege sua mente da poluição emocional que o mundo frequentemente oferece. E essa proteção mental não se traduz em indiferença, mas em presença. O estoico está atento ao que acontece à sua volta, mas não se deixa arrastar por cada evento. Ele participa da vida com envolvimento e responsabilidade, mas sem perder o controle de si. É como alguém que observa a correnteza de um rio. Ele pode se molhar, pode até mergulhar, mas não se afoga. Ele sabe onde termina o mundo e onde começa a sua mente, e guarda com zelo esse limite. Ao cultivar esse discernimento, o estoico experimenta uma nova forma de liberdade. Ele percebe que já não precisa reagir a tudo, nem se envolver em todo conflito, nem provar o próprio valor a cada instante. Ele descobre o poder do silêncio, da pausa, da não-reação. E nessa descoberta, encontra uma paz que não depende de tranquilidade externa, mas de harmonia interna. Uma paz que não é ausência de problemas, mas presença de equilíbrio. Uma paz que não precisa ser buscada fora, porque já foi construída por dentro. Construir a paz por dentro é uma das tarefas mais nobres e desafiadoras da existência. O mundo, com suas exigências, distrações e contradições, constantemente nos puxa para fora de nós mesmos. E é por isso que o estoico escolhe todos os dias retornar ao centro. Ele sabe que não basta encontrar a serenidade uma vez, é preciso cultivá-la continuamente. Essa é a diferença entre um alívio momentâneo e uma estabilidade duradoura. A filosofia estoica não oferece atalhos, mas aponta direções sólidas para quem está disposto a seguir com constância. Essa constância é sustentada por rituais simples, mas poderosos. Acordar com intenção, refletir antes de agir, revisar o dia ao anoitecer. Esses hábitos, embora discretos, moldam o caráter com mais profundidade do que qualquer grande resolução. É como polir diariamente uma pedra até que ela se torne lisa e brilhante.
O estoico sabe que não existe transformação sem repetição e que a verdadeira grandeza não está em momentos espetaculares, mas na disciplina silenciosa de quem faz o certo quando ninguém está olhando. Uma das ferramentas mais eficazes para essa lapidação diária é a escrita. Colocar no papel pensamentos, erros, aprendizados, dúvidas e intenções ajuda a clarear a mente. Ao escrever, você se escuta melhor, percebe contradições, reconhece padrões, encontra soluções que talvez estivessem escondidas sob o ruído mental. A escrita, para o estoico, é como um espelho. Não aumenta nem diminui o que vê, apenas revela com exatidão. E é nessa revelação que nascem decisões mais conscientes e alinhadas aos próprios princípios. Esse alinhamento, quando mantido com honestidade, gera um tipo de satisfação profunda. Não é uma alegria eufórica, mas uma sensação serena de estar no caminho certo. Mesmo diante das incertezas da vida, você sente que há coerência entre o que acredita e o que pratica. Essa coerência, por si só, já é um tipo de felicidade. Uma felicidade que não depende de conquistas externas, mas do compromisso interno com a verdade. O estoico encontra sentido em viver bem, mesmo quando o mundo diz que isso não basta. Essa convicção o protege de muitas armadilhas modernas. Em tempos em que status, imagem e acúmulo são vistos como sinônimos de sucesso, ele permanece fiel ao que é essencial. Sabe que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz com o que tem. E principalmente no que ela se torna ao longo da jornada. Enquanto muitos se ocupam em parecer, o estoico se ocupa em ser. Ele compreende que tudo o que é externo pode ser perdido. E por isso, investe no que é duradouro, o próprio caráter. Esse investimento não termina. A filosofia estoica é um compromisso vitalício com o aprimoramento de si mesmo. Não há um ponto de chegada, apenas um caminhar mais lúcido. E mesmo esse caminhar é feito com humildade, pois o estoico sabe que sempre haverá algo a aprender, algo a ajustar, algo a desapegar. Ele não busca se tornar impecável, mas autêntico. Não persegue a perfeição, mas a coerência. E nesse esforço contínuo, constrói uma existência sólida, silenciosa e profundamente significativa. Essa existência sólida é como uma construção interior que se fortalece com o tempo. A cada obstáculo superado com serenidade, a cada escolha feita com virtude, uma nova pedra é colocada nesse alicerce. O estoico entende que não está construindo apenas um modo de viver, está moldando quem ele é. E essa identidade não nasce de um instante iluminado, mas de anos de prática, de esforço discreto, de quedas e recomeços. Ele não espera ser admirado. Seu compromisso é com a integridade, não com a aparência. Dentro desse caminho, o estoico cultiva também a consciência da impermanência. Tudo o que começa, um dia termina. O corpo envelhece, os bens se vão, as pessoas mudam, as certezas desaparecem. Ao invés de resistir a isso, ele acolhe. Não com resignação apática, mas com sabedoria. Ele aprende a amar sem apego, a usufruir sem se prender, a viver sem precisar controlar. Essa consciência da transitoriedade das coisas torna tudo mais precioso. Quando se sabe que algo pode acabar, passa-se a valorizá-lo com mais intensidade e presença. A presença, aliás, é uma virtude pouco falada, mas essencial. Estar realmente presente em uma conversa, em uma tarefa, em um momento de silêncio, é uma prática rara. O estoico entende que dispersar-se é desperdiçar a vida. Por isso tenta estar inteiro onde está. Quando fala, fala com clareza. Quando ouve, ouve com atenção. Quando age, age com propósito. Essa presença se torna um sinal visível de sua filosofia vivida. Ela dá peso às suas palavras e profundidade aos seus gestos, mesmo os mais simples. Essa simplicidade é outro valor central. O estoico não busca adornos desnecessários. Ele prefere a essência ao excesso, a utilidade ao luxo, a sobriedade à ostentação. Isso não significa viver na escassez, mas viver com consciência. Ele avalia se aquilo que consome contribui para a sua liberdade ou se o aprisiona. Com isso, sua vida se torna mais leve, não pela falta de recursos, mas pela ausência de complicações. A simplicidade o liberta da dependência de excessos e o reconecta ao que é essencial. Ao viver assim,
ele desenvolve uma gratidão genuína, não uma gratidão forçada, baseada em frases feitas, mas uma apreciação sincera por aquilo que tem. Ele sabe que tudo pode ser retirado a qualquer momento, então valoriza com mais intensidade o que está diante de si. Um dia comum, uma refeição simples, uma conversa honesta, tudo pode ser motivo de gratidão. E essa gratidão não o torna passivo, mas consciente. Ele age para melhorar o que pode, mas sem esquecer de valorizar o que já é. E talvez essa seja uma das maiores riquezas que o estoicismo oferece: a capacidade de encontrar significado naquilo que a maioria ignora. A beleza de uma atitude coerente, a dignidade de um silêncio bem posicionado, a força de uma escolha difícil feita com consciência. O estoico não precisa de aplausos para se sentir pleno. Sua satisfação vem da sensação de que está vivendo conforme o que acredita. E isso, no fim das contas, é tudo o que importa. Viver de um jeito que faça sentido para si mesmo e que, de forma natural, inspire outros a fazerem o mesmo. Inspirar outros não é um objetivo consciente do estoico, mas uma consequência natural de sua conduta. Ele não precisa ensinar, apenas viver com integridade. E isso, em um mundo marcado por contradições, já é uma lição poderosa. A coerência, embora silenciosa, tem um eco que ressoa fundo. Ela comunica algo que vai além das palavras. Comunica confiança, autenticidade, verdade. E essa verdade, quando percebida, costuma tocar as pessoas em níveis que os discursos não alcançam. Essa influência, no entanto, nunca deve ser o foco. O estoico compreende que tentar moldar os outros é um esforço que frequentemente leva à frustração. Cada um está em seu próprio ritmo de despertar. Por isso, ele direciona sua energia para o único campo que realmente domina, a si mesmo. Ao cultivar paciência, firmeza e bondade, ele se torna um ponto de estabilidade. E se, por acaso, alguém se sentir inspirado por sua presença, que seja bem-vindo. Mas sua motivação permanece centrada: ser melhor do que foi ontem. Essa busca por melhoria contínua não parte de um sentimento de inadequação, mas de respeito pela própria existência. O estoico não se julga indigno, ele se vê como alguém em construção. E justamente por saber que o tempo é limitado, escolhe não desperdiçá-lo. Em vez de se perder em distrações ou comparações, decide aproveitar cada dia como uma chance de aperfeiçoar o próprio caráter. Essa atitude é uma forma de honra silenciosa. Honra pelo tempo que lhe foi dado, honra pelo potencial que carrega, honra pela oportunidade de existir com sentido. Parte dessa honra está no reconhecimento de que viver com propósito exige esforço. Ser virtuoso em um mundo desatento não é tarefa simples. Haverá dias de cansaço, momentos de dúvida, episódios de queda, mas o estoico aceita tudo isso como parte da jornada. Ele não espera uma caminhada reta, mas estável. E quando tropeça, não se pune, se levanta, aprende, corrige, recomeça. Esse recomeço constante é a base de seu progresso. Ele entende que falhar faz parte, mas persistir é escolha. Esse espírito de persistência é nutrido pela consciência de que não há chegada definitiva. O caminho do estoicismo é infinito. Sempre haverá algo a melhorar. Sempre haverá novas situações que testarão seu equilíbrio. Por isso, o estoico caminha com humildade. Ele sabe que não é sábio por completo, mas está comprometido com a sabedoria. Sabe que não é imune às paixões, mas se dedica a entendê-las. Sabe que não é perfeito, mas que pode ser inteiro. E é nessa inteireza que encontra seu ponto de força. Essa inteireza também o conecta com a humanidade. O estoico não se coloca acima dos outros. Pelo contrário, reconhece nas dores alheias o reflexo de suas próprias lutas. Por isso, age com empatia, mesmo quando a resposta mais fácil seria o julgamento. Ele sabe que todo ser humano em algum momento se desequilibra, e por isso, quando pode, estende a mão, com firmeza, mas com compaixão, sem condescendência, mas com compreensão. Essa atitude, muitas vezes, não muda o mundo, mas muda o instante. E às vezes, mudar um instante já é tudo que alguém precisa. Mudar um instante pode parecer pouco, mas é justamente nos instantes que a vida acontece. O estoico entende que não precisa transformar o mundo inteiro para fazer sentido.
Ele sabe que, ao transformar a si mesmo, já altera profundamente a realidade ao seu redor. Cada pensamento mais consciente, cada escolha mais alinhada, cada gesto mais justo é um movimento silencioso que se soma a algo maior. E mesmo que ninguém veja, ele sabe. E isso basta. Essa confiança interna que não depende de testemunhas é o que sustenta o estoico nos momentos de dúvida. Ele volta para seus princípios como quem retorna para casa, porque seus valores não são acessórios, são âncoras. Eles o mantêm firme quando tudo oscila, lúcido quando tudo confunde, inteiro quando tudo fragmenta. Viver com base neles exige coragem, mas é uma coragem que não grita. É a coragem de quem escolhe o certo, mesmo quando seria mais fácil o conveniente, de quem prefere o silêncio justo ao aplauso vazio. E essa escolha, feita dia após dia, constrói uma vida que não precisa de muitos adornos. Uma vida simples, mas plena. Discreta, mas densa. Uma vida em que não se precisa de máscaras, porque a verdade é suficiente. Em que não se corre atrás de tudo, porque o essencial já está presente. Essa vida não se compra, não se herda, não se imita. Ela se constrói, dentro de cada um, com atenção, paciência e intenção. Se você chegou até aqui, sabe que o estoicismo não é um conjunto de regras, mas um modo de estar no mundo. Não é uma armadura, mas uma estrutura. Não é um refúgio contra a dor, mas uma forma de atravessá-la com dignidade. E o convite que ele faz é simples. Escolha ser a sua melhor versão. Não amanhã, não quando tudo estiver calmo, mas agora, com os recursos que você tem, com a lucidez que está disponível, com a coragem que está em você, mesmo que ainda não tenha notado. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar com um passo. Um novo hábito, uma nova forma de reagir, uma pequena pausa antes de responder, um olhar mais gentil sobre si mesmo, um pouco mais de ordem em seus pensamentos. Uma rotina de reflexão, um gesto de presença. E se um dia vacilar, tudo bem. O que importa é recomeçar. Recomeçar quantas vezes forem necessárias. Porque é no recomeço que a virtude se renova. Se esse conteúdo fez sentido para você, aprofunde-se ainda mais nessa jornada interior. Reflita, pratique, transforme. E para seguir alimentando essa força silenciosa que nasce do foco e da consciência, recomendamos a playlist Foque em Si. Nela, você encontrará mais ensinamentos estoicos que vão ajudar a fortalecer seu caminho, refinar sua mente e alinhar sua vida ao que realmente importa. Porque no fim, tudo começa e termina em você.